Nosso objetivo aqui é chegar na regra da cadeia para a função de duas variáveis. O que a gente vai querer é que, se dado uma função de duas variáveis, só que trocado para uma só, então, por exemplo, a gente tem uma gama de t aqui, digamos, no exemplo mais prático, que seja r cosseno de θ, r seno de θ. Então a gente tem uma função aqui que é de r e em θ. A gente quer saber como nós conseguimos derivar a f em função de r ou em função de θ. Então, em função de uma variável só, apesar dela ser de duas variáveis. Então, esse vai ser o nosso objetivo, construir a regra da cadeia para essa funções de duas variáveis, tá? Então, a gente vai chegar nisso daqui, nesse lema, para que a gente possa construir depois o teorema, tá? Então, fazendo um breve paralelo, quando a gente constrói a equação do plano tangente, nós temos o seguinte processo. Vamos pegar o que seria uma função diferenciável de duas variáveis. Então, quando a gente tem uma função diferenciável, uma das características dela é que esse limite aqui tem que dar zero, tá? Então, nós tínhamos isso daqui. E aí, o que a gente vai fazer então? Nós diremos que quando a gente, vamos chamar de x, o x0 mais h, e de y, o y0 mais o k. Então, tudo isso daqui fica como xy, né? E o resto continua igual, tá? Então, o que a gente... desculpa, aqui falta um negócio que é o seguinte, h e k, né? E aqui vai ficar x menos x0, y menos y0, tá? Nada muda, apenas eu troquei o h e o k. Então, o que a gente vai fazer aqui? A ideia que a gente constrói é a seguinte. Se a gente aproximar essa função f de xy, quando a gente toma o limite, a gente aproxima essa função t de xy, definida como f de x0, y0, mais a derivada parcial de f em relação a x. Aqui fica x menos x0, então essa parte aqui só é positiva. Observe que a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. Mais o... perdão, desculpa, a gente não pode. A gente não construiu ainda. Não, desculpa, a gente construiu sim, perdão. x0, y0, tá? O gradiente, isso aqui a gente já sabe como que foi definido o gradiente. Produto escalar com x menos x0, y menos y0. Tá? Então a gente tem essa t de x definida dessa maneira. E a f de x, y, ela se torna aproximadamente a t de x. T de xy, né? Perdão. Ela é aproximadamente essa função aqui, quando a gente toma esses limites aqui, tudo bem? Ela se torna igual se a gente levar em conta a t de xy mais um erro atribuído a essa aproximação. O erro já também foi definido anteriormente, o e de xy, e o erro ele é o f de xy menos f de x0, y0 menos gradiente de f de x0, y0, produto escalar com x menos x0, y menos y0. Então o erro ele é definido dessa maneira aqui.
E quando a gente soma essa função aqui aproximada mais o erro, a gente obtém a f de x. Se a gente tomar o limite com x e y tendendo a x0, y0, ou h e k tendendo a zero, né? Se a gente trocar lá, lembra que a gente trocou, se a gente tomar o h e o k tendendo a zero, também dá na mesma, tudo bem? De f de xy, ela se torna aproximadamente aqui, né? Aproximadamente não, ela se torna o limite xy, x0, y0 de t de xy, tudo bem? O erro, quando se toma o limite para esse xy, x0, y0, ele vai a zero, tá bom? Deixa eu escrever ele aqui. Então nós temos isso daqui, tá bom? Esse conceito aqui já foi construído anteriormente, tá? Tá aqui no canal. Então, o que eu quero chegar aqui é o quê? Então veja que o que a gente tem aqui em cima, ele é muito próximo do que a gente tem nisso daqui, né? Observe que é uma função t de xy, que ele é o... cadê a t de x? Desculpa. Tá aqui, né? T de x, o gradiente, produto escalar com esses caras aqui. E f de x0, y0. Então a gente tem f de x0, y0, aqui está um vetor x0, né? Tá? xy, x0, y0. Então a gente tem aqui f de x0, y0 mais o gradiente de x0. Será que dá para pegar os dois aqui? Tentar descer um pouquinho. Aqui pegou, né? Então, gradiente de fx0, y0, produto com x menos x0, que é esse daqui, mais uma função φ de x, x menos x0. É bem parecido, então é uma t de xy, né? T de xy, exatamente t de xy, mais uma outra função aqui. Que no caso é de se esperar que essa função seja algo relacionado, né, com o erro, que seria a aproximação de f de x, né? De fxy, que ele seria igual ao erro mais essa t de x. E quando se toma o limite dele se aproximando, essas funções se tornam iguais ali, se aproximam no limite. Então, continuando aqui, a gente tem o seguinte. Então, só para dar uma nota aqui. Então, lembrando que esse limite aqui, ele dá zero quando a gente toma o x para x0. E então, vamos ter o seguinte. É dito, né, que a f ela é diferenciável em x0. Se ela é diferenciável, toda essa construção que a gente fez aqui, para dar uma relembrada, ela é válida. O que é válido exatamente? É válido esse cara aqui, né? Esse cara aqui é válido, tá? Então, a f de x menos, que é igual a t de x, né? Quem era a t de x mesmo? A gente construiu aqui, ó, a f de x0 mais gradiente produto com esse cara ali, né? Então, f de x0 mais gradiente de f em x0 produto escalar com x menos x0. Então, essa aqui seria o t, e o erro a gente deixa como erro mesmo, tá? Não precisa construir o erro, não. Então, isso daqui é verdadeiro, pois a f é diferenciável em x0, tá? Nos outros não seria, mas é dito que ela é diferenciável em x0, então a gente pode fazer isso daqui. Logo, a gente devemos lembrar lá que o limite de x para x0, como já foi relembrado ali em cima, desse cara aqui, ele é zero. Então,
a gente quer uma função φ de x. Olha, peço desculpas, peço mil desculpas. Aqui, com limite, tá? De x, tendendo a x0. Não vai fazer diferença porque a gente estava construindo relembrando as coisas, né? Mas então uma φ de x ela é contínua em x0 e o limite dá zero. Então, se isso acontece, já foi visto anteriormente, que a i de x também dá zero. Então, se isso aqui é verdade, basta o quê? Basta a gente tomar a φ de x como sendo e de x, x menos x0, tá? Ela é diferenciável em x0, então essa construção que a gente falou aqui, ó, isso aqui é verdade. E isso aqui é bem parecido, né? Veja, é bem parecido, então basta tomar φ de x como essa razão e de x, se x é diferente de x0, e quando for, a gente toma igual a zero essa função, a gente define ela como zero em x0. Então essa função ela é contínua em x0, x0 ela é zero, e se a gente tomar o limite de x de x0 de φ de x, a gente vai ter e de x, x menos x0, isso aqui é zero, que também é igual a φ de x0. Então a gente encontrou f de x menos f de x0, isso aqui é vetores, tá? É gradiente com f de x0 produto de x menos x0, e a gente toma aqui então, como isso aqui tem que ser o erro, né, e de x, lembra, se f é diferenciável, essa equação aqui ela é verdadeira, né, essa equação aqui ela é verdadeira, e para a gente ter a f de x igual a isso aqui, basta a gente multiplicar por x menos x0. Então aqui, ó, a gente encontrou uma função φ de x que satisfaz essa condição, caso a f seja diferenciável em x0. Então dessa vez vamos discutir agora o teorema. Ele fala que se f ela é definida num conjunto A aberto, a f é de duas variáveis, né? Perdão, aqui é real, tá? E gama está definido no intervalo i, e gama é real para par, né, ordenado, para um vetor, tal que gama de t pertence a A, então a imagem de gama de t pertence a A, para qualquer t no i, então a gama de i está contido em A. E se gama for diferenciável em t0 e f for diferenciável em x0, então a gente também tem aqui que isso daqui é igual a x0, tá? Então gama variada em t0 é igual ao vetor x0. Então essa composta será diferenciável em t0. E a gente define essa composta aqui, a derivada dela, f', que também pode ser descrito como df dt, ela é gradiente de f avaliado em x0, produto escalar com a derivada de gama'. Então o que a gente tem aqui é o que? É a regra da cadeia, né? A gente tem lá f de gama de t. Se a gente quer diferenciar derivar esse cara aqui, desculpa, a gente deriva a função de fora. Agora produto escalar, porque isso aqui são dois vetores, né? Gama', e deriva de dentro, que é gama'. Deriva de dentro, que é gama. Então a regra da cadeia é válida, tá? E vamos demonstrar isso aqui então. Pelo lema lá, a gente sabe que nós conseguimos construir essa seguinte relação para f de x. Então, que ele é o gradiente de f de x0, produto com x menos x0,
mais a gama de f de φ de x que a gente definiu lá, né? Então nós temos isso daqui, tá? Para qualquer x, né? Que pertence dentro do A. Tudo bem? Então qualquer x aqui é válido. Então, sabendo que limite da φ de x, quando x tende a x0, é zero por construção, né? Porque o e de xy lá, esse aqui, ele é zero quando quando x tende a x0. Ele é zero quando x tende a x0. E por construção a gente definiu a φ de x0 como zero. Então ela acaba sendo contínua, né? Mas isso aqui foi por construção, isso daqui foi demonstrando e construindo todo o pensamento também, né? Então vamos definir assim, ó. X vai ser a gama de t, vamos definir o x dentro dessa curva e x0 como gama de t0, né? Como já estava lá nas hipóteses. Então a gente vai ter f, vou colocar para o lado, x menos f de x menos x0, x0, que vai ser gradiente de e. Perdão, tô repetindo, desculpa, vamos trocar. Coloquei errado. Gama de t menos f de gama de t0. Isso aqui é igual gradiente de f em gama de t0. Produto. Gama de t menos gama de t0. Mais φ. Espero que caiba. Deixa eu diminuir um pouco a letra. Gama de t. Módulo de gama de t menos gama de t0. Pronto, deu certinho, né? Vou colocar aqui no cantinho. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa expressão inteira aqui por t menos t0, tá? Tomando em conta que t é diferente de t0. Então a gente vai dividir isso aqui. E dividir isso aqui. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos tomar o limite desse cara, tá? Mas antes de tomar o limite desse cara, vamos verificar. A gente vai tomar o limite de t tendendo a t0, tá bom? Então, posteriormente o t vai tender a t0. Mas antes vamos verificar algumas coisas. Vamos verificar o que acontece com esse cara aqui, quando a gente toma o limite, tá? Vamos reescrever ele. E vamos verificar esse cara aqui. Certo? A gente vai verificar esses termos. Então, vamos dar uma olhada naquele último lá, que era quem? Era o gama de t menos gama de φ de x, né? Desculpa, φ de gama de t. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. A gente pode reescrever da seguinte maneira. Vamos multiplicar pelo módulo aqui, ó, de t menos t0. E aí a gente vai pegar esse cara aqui e colocar debaixo desse, tá? A gente só vai mudar ali em quem ele está dividindo, mas é a mesma coisa, né? Veja que é tudo multiplicação. Ops. Vezes. E aí, para ficar certinho, a gente vai dividir pelo módulo de t menos t0 de novo, tá? Só que já vamos colocar dentro desse módulo grandão aqui. Então, gama de t menos gama de t0. T menos t0. Aí nós vamos ver o seguinte. Gama de t menos t0. T menos t0. Isso aqui vai ser mais ou menos t menos t0, dependendo, se aqui for negativo fica menos, se for positivo fica mais. De t menos t0. Isso daqui é o que? Mais ou menos 1. Então, essa função aqui
Isso aqui é um abuso de linguagem, tá? Espero que tenham entendido. Isso daqui é o quê? Ele fica entre -1 e 1. Então, essa função aqui ela é uma função limitada. Ups. Isso aqui é uma função limitada. E esse cara aqui é quem? Esse cara aqui, vamos ver esse cara aqui dentro do módulo. Veja que se a gente vamos tomar o limite de t tendendo a t0, de t menos t0, esse cara aqui é a gama-linha, né? Olha só, isso aqui é a definição de derivada. É gama-linha em t0. Se a gente colocar um módulo aqui, então fica o módulo de gama-linha de t0. Tá? Então nós temos isso daqui. Então a gente sabe que isso daqui é gama-linha de t0, esse cara é limitado, e também temos que quando t tendendo a t0, a φ de gama de t vai ficar igual a quem? Esse cara vai tender a t0, então vai ficar φ de t0, que é quem? x0, e φ de x0 foi definido como 0. Então, o que nós temos? Então, nós temos aqui uma função limitada, né? Temos aqui uma função limitada, que é essa daqui que a gente já escreveu, e aqui a gente tem uma função que vai a 0, e essa daqui é a gama-linha de t0, módulo dela, né? Que é Merck 0, né? Então, a gente sabe que esse limite aqui, ó, se a gente tomar o limite de t tendendo a t0, de φ de x, de gama de t, vezes gama de t menos gama de t0, por t menos t0. Aqui a gente tem quem? Aqui a gente tem t menos, deixa eu ver aqui, t menos t0, né? Por t menos t0. Perfeito? Aqui a gente tem uma função limitada. E aqui a gente tem algo que vai para zero, né? Aqui isso aqui vai para zero. Então aqui a gente tem uma função que vai para zero. Essa daqui, ela é gama-linha. Então a gente tem que esse limite aqui é zero. Tá? Então a gente conclui lá. A gente tinha alterado esse cara aqui, a gente tinha alterado, né? Quem que ele era inicialmente? Inicialmente ele era gama-linha de t menos gama-linha de t0 por t menos t0. Então, isso daqui, ó, é zero. Sendo isso daqui zero, sendo esse cara aqui zero, a gente tem que... Então, esse cara aqui vai para zero. E esse cara aqui é quem? A gente já viu lá pelo módulo, né? Se a gente não deixar o módulo, esse cara seria gama-linha de t. t0, né? Gama-linha de t0, desculpa. Então, a gente tem que limite de t para t0 de f gama t menos f de gama de t0 por t menos t0 é igual ao gradiente de f de x0. x0 não, né? Colocar gama t0 aqui, desculpa, mas gama t0 é x0, tá? Produto com gama-linha de t0.
Então, definimos aqui perfeitamente que temos chamemos de z f de xy, a gente tem dz dt igual ao quê? Gradiente de esse produto escalar aqui sendo, por exemplo, gama de t igual a x de t, y de t, tá? Então a gente tem dz dt, o gradiente, que é a derivada parcial de f em relação a x. Eu vou deixar para todo x, tá? Derivada total aqui. Produto escalar, né? Então fica a derivada desse cara aqui, x dt. Por quê? Só para deixar claro aqui, vou escrever aqui, gama linha de t é a derivada de cada termo, né? Então ele é a derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t. E o gradiente é a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Quando a gente faz o produto escalar, fica a derivada parcial em relação a x, que é o primeiro termo aqui, né? Esse aqui seria o gradiente. Derivada parcial em relação a x, produto com dx dt, mais derivada parcial de f em relação a y, dy dt. Então aqui a gente tem a regra da cadeia, perfeitamente utilizável. E a gente termina aqui a demonstração da regra da cadeia, e frequentemente a gente escreve com essa notação aqui.